Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. São 19h30. Vamos iniciar então mais uma aula. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar então algumas aplicações da função exponencial, né? Dando continuidade ao que a gente já estava trabalhando na aula passada. A ideia da aula de hoje é eu trabalhar um pouquinho com alguns exemplos de aplicações. Depois, vocês vão praticar essas atividades nas listas de exercício, que é uma lista de hoje, lista 6. E também eu vou tirar dúvidas da aula passada, se alguém tem algumas dúvidas da lista 5. E também tem alguns pedidos de dúvidas do CAN, né? Então, depois de eu explicar o conteúdo, eu abro o CAN lá e tiro as dúvidas de quem estava com dificuldade em fazer as atividades da semana passada. Também já recomendei algumas atividades para a aula de hoje, e aí, se precisar, também eu posso tirar essas dúvidas. Deixa eu só responder algumas dúvidas aqui no chat. A Ana colocou, prof, na hora de fazer o login, ele não deixou mudar o meu nome. É Ana Paula Kepler. Viu, Ana? Depois, no final da aula, vamos conversar e tirar dúvida daí do que aconteceu. Porque se tu faz o login, né, com o teu usuário e senha que tu se cadastrou, a gente consegue editar, né? Mas aí a gente conversa daí depois para ver esses detalhes mais técnicos, tá? Que daí eu abro lá e a gente já vai olhando. Henrique, professor, tem que entregar a lista de exercícios? Não, Henrique, as listas de exercícios vocês vão fazer para praticar, para aprender, né? Vocês não vão precisar devolver as listas, né? O Alexandre fala que a Marley não está conseguindo acessar. Pedi para ela tentar usar outro navegador, né? É uma dica. Professor, Sim. o Bruno da turma 7 da Bio pediu para avisar que ele não vai participar da aula, que ele está no hospital que nasceu o filho dele. Tá, beleza. Sem problemas. A aula está sendo gravada, né? Depois ele vai poder assistir. Professor, a Gabriela coloca que teve bastante dificuldades no cano, conseguiu fazer muitas. Não tem problema, tá, Gabriela? E depois a gente, no finalzinho da aula, vamos abrir o can lá e eu vou resolver uma de cada tipo para vocês, tá? E daí dá para ainda. Sei que o prazo eu coloquei ontem, né? Mas se vocês fizerem ainda hoje, eu posso aceitar depois, né? Refazer aquelas que não deu certo, tudo bem? Ah, mas no CAN é muito melhor de fazer, professor. É bacana fazer no CAN. Gostaram? Que legal. A Inês coloca, queria ver se o senhor olhasse se viu se eu fiz. Sim, Inês, eu posso olhar, tá? Vamos combinar esses detalhes, mas de ver, deu certo a minha, não deu. Aí no finzinho da aula eu vou olhando pessoalmente, caso a caso, tá? Só me pede de novo, tá, Inês? É a mesma coisa que alguém também já tinha um pedido para a gente olhar do nome, né? Fala, Laís. Professor, eu não consegui fazer as tarefas do CAN. Uhum. Não Então, sei se o senhor pode abrir mais prazo ou o quê, mas não deu tempo. viu, Laís? A gente vai conversar um pouquinho depois da aula, né? Eu vou recapitular aquelas questões do CAN, né? E ainda hoje dá para vocês fazer, tá? Na verdade, explicar assim em linhas gerais do CAN, pessoal, a gente coloca prazo, né, para vocês tentar se organizar e se programar semana a semana para estudando um pouquinho, né? Mas ele sempre vai permitir que você faça atrasadas atividades. Acho que é importante falar isso. Mesmo que passou o prazo, pode fazer. O que vai acontecer é que depois de algumas aulas a gente pode descontar um pouquinho de nota se você faz atrasado, né? Mas vocês vão ter acesso à plataforma durante todo o tempo da aula, depois que terminar o semestre, né? Ela é uma plataforma aberta. A gente só. E para o professor aparece, então, se você fez no prazo ou se fez fora do prazo, né? Mas sempre é possível fazer as atividades. Diferente do SIGA, que quando a gente marca uma avaliação e marca horário de início, horário de fim, aí fecha e não dá para abrir de novo, né? Só para dando essas orientações aí iniciais. Beleza? Vamos começar então falando do conteúdo hoje, de que vai ser uma continuidade das aplicações, então, né, botar algumas práticas na função exponencial.
Aí depois a gente combina, então, de voltar lá para o CAN da semana passada e voltar para alguma lista, se alguém precisa, né, tirar dúvidas, né? E a gente vai seguindo assim, tudo bem? Eu vou fechar minha câmera como de costume para a tela de vocês ficar cheia. Aí vocês enxergam melhor a visualização da aula. Então, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho das aplicações. Eu escolhi alguns problemas, né? Então, dentro da área biológica, na área química, né? Tem bastante aplicações quando a gente trabalha com culturas de bactérias, né? Então, tem um exemplo ali que tem uma cultura de bactérias. Então, a população dobra a cada hora. Complete a tabela com o número de bactérias nas 10 primeiras horas, considerando que há 1000 bactérias no início da pesquisa. Então, né, vocês devem saber, né, tipo de conhecimentos gerais, né, que as bactérias elas fazem uma proliferação muito rápida. E aqui está dando que essa cultura dobra a cada hora. Então, a primeira tabelinha foi dada que no tempo zero tinha inicialmente 1000 bactérias. Aí, quando passou 1 hora, ela dobrou o número. Então, se dobrou, né, fez vezes 2 a quantidade anterior. Então, foi para 2000. E a ideia agora aqui é vocês ir completando. Eu já completei a tabelinha aqui em vermelho, né, mas vamos ir vendo junto nesse primeiro exemplo. Então, se dobrou a quantidade anterior, de 2000 foi vezes 2, foi para 4000. Depois, dobrou. Dobrou quem? Dobrou a quantidade anterior. Então, foi para 8.000. Se eu dobrar 8.000, 16.000. Vezes 2, né? O dobro de 16, 32. Dobrei de novo, 64.000. Dobrou de novo, 128.000. Dobrou, 256.000, 512.000 e 1.024.000. Né? Tudo bem, pessoal, para preencher a tabelinha? Ok, muito bem. O que vocês percebem agora em cada linha em relação às 1000 bactérias que tinha? Conseguem enxergar essa quantidade de zeros em cada linha? O que está acontecendo? Né, para mim tentar verificar um padrão nessa tabelinha. Ó, a Daniele coloca assim, ó, se mantém a mesma quantidade de zeros. A Silvia também mantém mantém os 3 últimos zeros, né? Ou seja, eu posso também dizer então que a cada linha eu tenho multiplicado vezes 1000? Poderia imaginar isso, né? Por exemplo, se eu quisesse escrever essa primeira linha, seria 1 vezes 1000. Na segunda, a Rosângela coloca, vai dobrando o número de bactérias. Então, 2 vezes 1000. Depois, 4 vezes 1000. Eu poderia enxergar que está acontecendo essa repetição, né? Está sempre multiplicando por 1000, só que aqui vai dobrando. Então, era 1, ficou 2, ficou 4, depois ficou 8, o dobro do anterior, vezes 1000. E o que eu... Todos eles aqui são múltiplos de qual número? 2, 4, 8, 16. São múltiplos de qual número? 4. 4. Ó, mas daí para ser múltiplo de 4, ele teria que aumentar, Juliano, de 4 em 4. E ele sempre aumenta, ó, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000. Então, isso é múltiplos de 2. Sempre vai indo de 2 em 2. 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000. Né? Então, sempre eu estou multiplicando o anterior por 2, ou seja, estou tendo um múltiplo de 2. E agora vocês conseguem perceber, né, que
para cada uma dessas linhas aqui, eu poderia, em vez de escrever o 2, tudo bem, eu posso deixar 2, mas o 4 pode ser escrito de que forma de potência de 2? 2 na 2, né? O 8, 2 na terceira. O 16, 2 na 4. Tainara não consegue escutar. Pessoal, o áudio de vocês está ok? Ela saiu já, deve estar entrando. Tá, Sim, beleza. professor, tá ok? Tá, beleza. Então, ela vai entrar e sair de novo, a colega, provavelmente. Então, pessoal, perceba que a cada linha vai dobrando. E esse dobrar, né, se eu colocar numa potência, eu quero chegar agora na próxima pergunta, ó, fazendo esse esboço aí, ó. Então, qual deve ser a quantidade de bactérias após X horas? Então, se eu voltar aqui, ó, com o passar do tempo, né? Perceba que você tem vezes 1000 aqui, tranquilo, né? Ó, vezes 1000. Agora, todos esses números aqui, eles podem ser escritos na base 2. Então, eu poderia escrever 2 elevado num tempo qualquer. Então, 2 na x. Então, 2 elevado na x vezes 1000 vai me dar o número de bactérias após cada tempo. Então, se eu quiser testar essa equação, eu pego o tempo zero e substituo o x por zero. Então, 2 na 0 dá 1, vezes 1000, 1000 aqui em cima. 2 elevado na 1 dá 2, vezes 1000, 2000. 2 elevado na 3, acho que eu pulei aqui, né? 2 elevado na 2, eu coloquei... Não, 2 na 1 foi 2 na 2, 4 vezes 1000, 4000. 2 elevado na 3 dá 8 vezes 1000, 8000, né? Então, sempre vai dobrando. Então, esse dobrar na matemática, eu posso representar isso por um 2 elevado na x, né? Vezes 1000 aqui, porque tinha inicialmente o 1000 e esses 1000 sempre vai ficar multiplicativo. Então, esta equação aqui nos fornece a quantidade de bactérias após x horas. Então, basta eu trocar no meu x alguma hora e eu descubro quantas bactérias que tinha. Letra A, coloca para mim ali no chat, ó, quem foi chegando. Ok, tudo bem? Ou se tem dúvida, vai colocando as dúvidas, né? É bem importante, pessoal, durante a aula, e vocês ir fazendo essa participação ali no chat, daí vai ficando a interação de vocês, a participação na aula, tá? Agora, eu vou colocar letra B, ó. Qual deve ser a quantidade de bactérias após 12 horas? Então, se eu voltar para a minha tabela, né, então eu posso resolver este problema primeiro só olhando para a tabela, né? Então, se vocês olhar para a tabela, como que vocês chegariam no 12? Vocês iam colocar o 11 e depois o 12, concorda? Ok, Marley, sem problema. Então, se eu dobrar 1.024.000, vai para 2.048.000, dobrando de novo, eu vou chegar no 12, né? Quanto que daria aqui no 12 dobrando? Dobra duas vezes, 1.024, 2.048 e vai para quanto? Dois e 48, muito bem, Rosângela. E depois, dobra mais uma vez, para chegar no 12, né? 12 horas que pediu o problema. 4.096.000. Muito bem, 4.096.000. O Henrique colocou, a Rosângela também, Daniele. Então,
eu vou dobrando, né? Então, além de eu fazer essa conta de dobrando para preencher a minha tabela, eu poderia aplicar essas 12 horas na equação da minha tabela, que é 2 elevado nas x, que eu vou substituir por 12, vezes 1000. Então, se você pegar na calculadora e fazer na calculadora 12 é 2 elevado na 12 igual vezes 1000. Sabem elevar o 12 aqui na calculadora? Sim ou não? Então vamos lá. Ó. Alguns sim, alguns não, né? Tá meio dividido. Pega a calculadora, então quem está com a calculadora científica, pega a calculadora científica. Aí, para elevar a potência tem que ser a científica, né? Então você vai digitar 12, aí o símbolo de elevado, perdão, você não. Vai digitar primeiro 2, aí o símbolo de elevado é o chapéu. Procure lá o símbolo de chapéu. Vai dar 2 chapéu 12. Acha lá na calculadora, ó. 2 chapéu 12. Quem tem a calculadora mais antiga, essa aqui, essas que aparece a expressão em cima, tá? A calculadora que aparece a expressão em cima vai chegar ali nos 4.096, né? Depois multiplica por 1000, né? E quem tem aquela outra calculadora do Y na X, que não, você não tem chapéu na sua calculadora porque ela não tem a expressão em cima, né? Aí você pode só colocar 2, daí aperta Y na X, aí coloca o 12, aí igual. Conseguiram? O pessoal que não tinha, que não sabia fazer, conseguiu fazer na calculadora? Muito bem. Então, esse é um exemplo, né, de aplicação de crescimento de cultura de bactéria. Então, é importante muitas vezes a equação matemática, esse modelo matemático, porque ele prediz, né, conforme for as horas, qual é a quantidade de bactérias. Não preciso fazer a tabelinha, né? Por exemplo, se eu pedisse, qual é a quantidade 24 horas depois? Então, era só colocar 2 elevado na 24, aí vezes 1000, tá? É claro que quando a gente começa a colocar aumentar esse valor muito grande, o valor do x, né? Ela é uma função exponencial, vocês já viram isso no gráfico da semana passada, ela cresce muito rapidamente. E a calculadora de vocês tem um limite para crescer, né? Vocês vão colocar uns valores muito grandes, ela vai te dar uma aproximação, vai começar a escrever em notação científica, porque você não vai ter a visualização do todo. Uma dica que dá para fazer para enxergar os números seria usar o Excel, né? Dá para modelar isso aqui no Excel, numa planilha eletrônica ou no Calc, né? E aí você consegue enxergar, muitas vezes é importante enxergar quantos zeros tem, mas também é importante escrever depois isso também em notação científica, né? Para poder comparar. Vamos ver mais um exemplo, ó. Questão 2 aplicada aí na biologia, ó. Um biólogo acompanhou o crescimento da folha de uma planta aquática, cuja forma da superfície lembra de um círculo. Durante sua observação, percebeu que a cada mês o diâmetro da folha da planta triplicava. Sendo no início de suas observações, o biólogo mediu a folha e obteve 1 centímetro de diâmetro. Né? E agora a pergunta é: qual será o diâmetro que ela terá ao final do seu prazo máximo de sobrevivência, que é o de 4 meses? Né? Então eu tenho ali o desenho ali do que seria a flor da Vitória Régia, né, que é uma planta aquática típica ali da região amazônica. E aí lembra que o diâmetro é daqui até aqui, né, que mede todo esse comprimento que passa pela metade aqui do raio. E aí então no primeiro mês o cara foi lá e mediu, deu 1 centímetro. Aí depois o que ele dizia? Sempre a cada passar do tempo, ó,
a cada mês a folha triplicava. Então, se a folha triplicava, no primeiro mês eu faço vezes 3. Então, 1 vezes 3, 3. Então, num mês tinha 3. Agora, no segundo mês que ele mediu, foi triplicado de novo. Então, de 3 foi para 9. 3 vezes 3, 9. Depois de 9, no terceiro mês, triplicou de novo. Então, vezes 3, 27. E por último, então, 27 vezes 3. Cheguei no quarto mês, então, que é o diâmetro que ela tem após 4 meses. Então, a pergunta é, qual será o diâmetro que ela terá ao final do prazo máximo de sobrevivência de 4 meses? 81 centímetros. Questão 2, letra A. Ok, pessoal? Tudo bem? O que é importante é a gente perceber também nesse modelo, né, que vai triplicando de mês em mês, mas ele tem uma restrição, né, porque ela dizia no problema que ela sobrevive, né, no máximo, né, ali o tempo máximo de sobrevivência é 4 meses, né. Por que que é importante a gente também ter noção quando eu estou fazendo um problema prático essa restrição? Porque se eu matematicamente eu consigo ir triplicando isso aqui, concorda? Posso triplicar, que até 1 vezes 3, depois vezes 3, mas um sentido prático já não tem, né? Porque 81 de diâmetro já é um tamanho bem grande para a planta, né? Então, para a gente perceber, né, que na matemática a gente pode fazer as contas e aumentando, triplicando, né? Mas pensar que isso pode ter uma restrição do ponto de vista prático, né? Então ela cresce até um período. Então esse modelo vale até 4 meses. A partir daí ele já não tem um sentido prático real. E agora o que a gente vai fazer no B é fazer o gráfico. Então o que eu faço para representar graficamente? Eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer um par ordenado, né? Vamos pegar aqui deixa eu pegar um ponto aqui. Então, quando eu tenho o mês zero, ele começa com 1 de diâmetro. Então, 1 de diâmetro é bem perto. Opa, ficou muito grande meu ponto. 1 de diâmetro é bem perto do zero, não é o zero. Um mês depois, eu vou fazer uma linha pontilhada até o 3. Então, também está bem pertinho aqui do início. 2 meses depois, foi para o 9. Então, o 9 já foi na metade aqui, ó. 3 meses depois, subiu até o 27. 27 está mais ou menos entre o 20 e o 40. Vamos botar mais ou menos perto do 30 aqui. E por último, 81. Então, o 80 está aqui, vai um pouquinho mais que esse. Então, com esses pontinhos marcados, eu consigo fazer esse desenho, essa curva, representando esse gráfico. Vamos tentar fazer aqui com o mouse. Ó. Então, eu vou subir pelos pontos. E não deu bem certo, né? Esse aqui, o último, eu vou aumentar o ponto para dizer que eu fiz certo. Beleza, pessoal? Para marcar os pontos, um par é o X, o outro é o Y. Né? Então, aqui, lembra que você tem sempre o eixo do X. Aqui você tem o eixo do Y. Onde o X aqui representa o mês. E aqui é o tamanho, né? O diâmetro. Professor, ele poderia ser ao contrário esse gráfico? O mês no Y e o dia no X? Daí vai ficar esquisito do ponto de vista da interpretação, Cristiano. Do ponto de vista prático, eu consigo enxergar que conforme vai passando os meses, a minha planta está crescendo de tamanho. Né? E se fosse ao contrário aqui,
nem consigo imaginar aqui que você vai botar os diâmetros e daí aqui ao contrário os meses, né? Então, para mim, ele tem mais sentido você colocar a variável tempo no eixo do x, porque daí tu consegue fazer essa leitura temporal mais fácil, né? Que vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e aí no y você vai vendo quanto que é que ele cresceu de metragem, né? Entendi. Podemos ir para o próximo, pessoal? Então, vamos fazer mais uma questão aplicada aí, ó. O governo de uma cidade está preocupado com uma possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se, a fórmula da população. Então, foi dito que a população é representada pela letra P, o tempo, né, a população variando em relação ao tempo, que era igual, então, a 40, né, representando 40 mil, vezes 2 elevado na 3t, em que t é o tempo em horas. Então, o tempo foi dado em horas, e P é a população, em milhares. Então, a população em milhares. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população, o que vai acontecer com a população? O que eu tenho que tomar de cuidado com esse tipo de problema? É que eu tenho uma fórmula que me dá o tempo em horas e a pergunta em minutos. Eu não posso pegar os 20 minutos e substituir aqui no t. Por que não? Porque a fórmula está dada em horas. A equação dessa fórmula matemática, esse modelo, diz em horas. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar os 20 minutos e transformar para horas. Então, eu sei que 1 hora, né, tem 60 minutos, então basta eu dividir 20 por 60 que eu tenho a fração dos minutos em horas. Então, se eu divido 20 por 60, né, eu simplifico os zeros aqui, vou dividir por 2 e por 2, então ficou 1/3 de hora. Então, a minha população, eu vou substituir o tempo, perdão, por 1/3 de hora. Então, eu vou substituir na equação lá, onde tem o x, ou nesse caso tem o t, por 1/3. Quando eu faço 3 vezes 1/3, né, eu vou multiplicar 3 por 3, vai cancelar, vai sobrar só 2. Então, se eu pego 2 e eu multiplico pelo 40, eu vou ter 80. Eu tinha inicialmente 40 mil. Agora eu tenho 80 mil. O que aconteceu com a população? Letra A, reduzida a 1/3. Letra B, reduzida a metade. Letra C, reduzida a 2/3. Letra D, duplicada. Letra E, triplicada. Digita para mim lá a resposta. O senhor poderia explicar tudo desde o início que eu não entendi direito? Sim, Juliano, vamos lá. Então, tem um modelo matemático que descreve a quantidade de bactérias, né, representada, que tinha inicialmente numa cultura. Então, a fórmula é 40 vezes o 2 elevado, esse 2 está elevado na 3t. Então, é 40 de 40 mil unidades vezes o 2 elevado na 3t. E eu quero saber, após 20 minutos, qual que é essa população. Eu tenho que substituir no lugar do meu tempo os 20 minutos. Só que por que eu não posso jogar na fórmula os 20 minutos? Porque a equação foi dita que ela é dada em horas. Então, o primeiro passo é transformar
os 20 minutos em horas. Aí eu tenho que converter, né? 20 minutos tem quantas horas, né? Então dá para nós pegar os 20 e dividir por 60, né? Então, se tu divide 20 por 60, né, simplifica os zeros, ficaria na conta assim 2 sobre 6, né? E 2 sobre 6 é a mesma coisa que 1/3 de hora. Tudo bem? Transformar primeiro 20 minutos em horas. Então, 20 minutos tem equivalência de 1/3 de hora. Você tá falando? Eu não tô ouvindo. Juliana, eu perguntei se tu conseguiu compreender dos 20 minutos converter em horas. Silenciar. Sim? Silenciar. O senhor consegue me ouvir? Agora sim. Eu disse que tá tudo certo. Tá, beleza. Antes estava só. Tu estava tentando falar e parecia que eu sempre cortava, desligava. Não, beleza. Então a gente chegou que 20 minutos é 1/3 de hora. Agora tu vai pegar esse terço de hora, ou 1/3, e substituir no primeiro t da equação, que é 40 vezes 2 elevado na 3t. Então vai ficar 40 vezes o 2 elevado, aí no lugar do t lá em cima é 3 vezes o t. E esse t é 1/3, então fica 3 vezes 1/3. Então, tu multiplicar 3 por 1/3 dá uma unidade, né? Então, 3 vezes 1 dividido por 3 fica 1. Ou seja, 2 elevado na 1. E aí eu tenho 2 para multiplicar pelos 40.000 inicial. Então, quando eu multiplico 2 pelos 40, me resulta num final de 80, né? 40 vezes 2, 80. 80.000 no caso, porque era a unidade do problema. A pergunta diz assim, o que vai acontecer com a quantidade de bactérias? Eu tinha 40.000 e agora eu tenho 80.000. É isso que eu perguntei para os colegas. E tem alternativas para marcar. Você vai reduzir a 1/3, reduzir a metade, reduzir a 2/3, duplicar ou triplicar. E aí todos colocaram ali no chat que vai duplicar, né? O pessoal colocou a letra D, duplicar. Certo, agora ficou claro. Beleza. Bárbara conseguiu recapitular? Muito bem, então vamos seguir. Então a questão 4 diz o seguinte, ó, o gráfico mostra, em função do tempo, a evolução do número de bactérias em certa cultura. Dentre as alternativas abaixo, decorrido 30 minutos do início da observação, o valor mais próximo desse número é... Aí tem as alternativas, 18.000, 20.000, 32.000, 14.000 e 40.000. Juliana, eu vou fazer a descrição do gráfico para ti, tá? Tem um gráfico que está no eixo do X, está marcando o tempo em horas, e no eixo do Y tem uma F de T, que está representando, então, essas culturas. Então, dentro do eixo do Y tem a marcação de dois números, 10 elevado na 4, onde inicia esse gráfico, e aí ele tem um crescimento exponencial até o tempo 3. Aí no tempo 3 tem uma linha pontilhada, que vai ir pontilhada até o Y, que daí está escrito 8 vezes 10 na 4. E bem acima do gráfico, então, tem uma equação, f de t igual a A vezes B na t. Então, a partir deste gráfico, eu consigo tirar alguns valores, né? Então, com alguns valores do gráfico, a gente consegue, né, primeiro, se eu olhar para o problema e descobrir após 30 minutos, né, qual que vai ser a quantidade de bactérias, né? Então, o que eu tenho no eixo do X? Eu tenho do 0 até 3 horas. Então, primeiro, se eu fizesse uma visualização gráfica, né,
do 0 até o 3, aonde que estaria os 30 minutos? Né? Eu teria que repartir isso aqui para 1, 2, 3, né? Ó, se eu pegar no eixo do X, eu tenho 1, 2, 3 horas, né? Então, 30 minutos tem que estar entre o 0 e o 1. Então, logo aqui do início, né, eu teria que descobrir quantas mil bactérias que vai ter, né? Então, a gente já consegue perceber, né, pelo gráfico que vai estar perto de 10 na 4, né? Então, se vocês fizerem na calculadora 10 chapéu 4, dá 10 mil. Então, se eu olhar isso para o gráfico aproximadamente, vai ter um número perto de 10 mil. Se eu fizesse só essa leitura, né, e quisesse marcar, né, é claro, gente, a gente vai fazer a conta, né, mas se você fizer só essa leitura, né, e olhar para as alternativas, o que tem mais perto de 10 mil sem fazer conta, né, das alternativas? 18, 20, 32, 14 ou 10 mil, né? Só por essa ideia, que está muito perto do 10 mil. Onde o A é o 18, o B é o 20, o C é o 32. Qual alternativa vocês iriam sem fazer conta? Se eu pedisse, faz uma estimativa para mim, sem fazer conta nenhuma. Letra D, né? Todo mundo colocou que é 14 mil, porque 14 mil é mais próximo do 10. Mas é claro que a gente pode fazer uma conta, né? Que conta que a gente pode fazer? Eu posso pegar e partir da minha equação F igual a A vezes B na T e substituir o valor 10 na 4, o primeiro valor que a gente tem, por o tempo zero. Então, se eu substituir 10 elevado na 4 igual a A vezes B elevado na zero, B elevado na zero tem uma propriedade. A matemática diz assim, que todo número elevado na zero resulta em 1. Então, B elevado na zero vai dar 1. Agora, A vezes 1 dá A. Então, eu consigo achar que o valor do meu A vale 10 elevado na 4. A partir disso, eu consigo pegar um outro par ordenado, que é muito parecido com o que vocês fizeram no CAN semana passada, que tinha que escolher algumas equações, né, e olhar para o gráfico. Se eu pegar o ponto que está no gráfico, 8 vezes 10 na 4, né, em relação ao tempo aqui, ele vale 3. Né? Então, quando o meu x, que é equivalente ao t, é 3, o y é 8 vezes 10 na 4. Então, eu vou pegar na equação 8 vezes 10 na 4 igual o A vale 10 na 4 vezes o B elevado na 3, que é o cubo. Vou cortar 10 na 4 com 10 na 4 e eu tenho a seguinte equação. 8 igual a B ao cubo. Quando eu tenho cubo aqui, para mim resolver esse cúbico, eu preciso extrair a raiz. Então, eu vou extrair a raiz cúbica de 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Então, com isso, eu achei os valores do A e do B. Então, eu vou pegar na minha equação original e vou substituir. Que o meu A é 10 na 4 e o meu B é 2 elevado na T. Agora, como eu quero saber quanto vale 30 minutos, o que eu tenho que fazer com os 30 minutos antes de botar na fórmula? Converter em hora? Converter em hora. Muito bem. Passar para horas, porque o problema foi dado tudo em horas, né? O gráfico foi dado tudo em horas. Então, 30 minutos equivale a quanto de horas? Um meio? Quanto? Um meio? 1/2 de hora. Meia hora, né? A Rosângela colocou ali, 1/2 de hora. Muito bem. Então, Eu poderia usar o 0,5, professor? Pode botar o 0,5 também. Então, se eu pegar 2 elevado na 1/2, né? Eu posso enxergar... É claro, Cristiano, se você usar o 0,5, tu faz na calculadora, né? 2 chapéu 0,5.
Ou aqui eu mostrei, como se eu fosse escrever isso manual, que 2 elevado a não meio é a raiz quadrada de 2, né? Então, eu posso substituir isso aqui por raiz de 2 e aí multiplicar tudo por 1000. Então, se eu multiplico 1000 vezes raiz de 2, vai dar 14.142. Como a pergunta dizia qual é o valor mais próximo, então o mais próximo de 14.142 era a letra D, 14.000. O senhor se importa de refazer tudo porque eu não entendi nada. Posso sim, Juliano, sem problema nenhum. Ó, essa questão, ela tem um gráfico, né? Então, a partir desse gráfico, a gente tem que tirar os valores, né? Então, eu posso pensar nesse gráfico como uma tabelinha, né? Então, a primeira ideia aqui era pensar como uma tabela. Aí eu teria que tirar alguns valores. O primeiro valor que eu tenho, que quando o tempo é zero, o meu y é 10 na 4. Então, eu tenho um valor para o x e um para o y. O x é 0, o y é 10 na 4. O segundo valor que eu tenho que o 3 é equivalente, vírgula, a um y de 8 vezes 10 na 4. Né? Claro, esse 10 na 4 aqui a gente está escrito em forma de notação científica, né? Mas eu poderia colocar de potência, né? Que 10 na 4 era 10.000, né? E 8 vezes 10 elevado na 4, 80.000. Né? Se eu quisesse fazer essa conversão, eu também posso, né, gente? Então, 0 é 10.000, 3 é 80.000. Então, ela tem um crescimento exponencial e a partir desses dois pontos eu preciso descobrir uma equação, uma função exponencial que modela matematicamente esse problema para mim depois calcular quando eu tenho 30 minutos qual é a quantidade de bactérias, né? É claro que eu já percebo que, como é uma função exponencial, ela vai ir de 1, 2, 3, que é o tempo. O 30 minutos é 1 hora, 30 minutos é meia hora, então ele vai estar muito perto do zero. E o zero era 10 elevado na 4, que era 10.000. Então, uma primeira explicação desse problema é, se vocês não precisassem resolver, se tivesse que marcar uma alternativa, né, eu ia sugerir vocês nem fazer a conta. Por quê? Porque você consegue no gráfico perceber que os 30 minutos está muito perto do zero. Está mais na metade, entre o 0 e 1. E logo no começo do crescimento da curva, entre 0 e 1, a gente percebe no gráfico, né, que a curva cresce bem suave no começo, depois ela vai ficando mais íngreme, né? Assim que é o crescimento exponencial. Ele vai começando devagar, crescendo, e de repente vai passando o tempo e vai crescendo exponencialmente, vai crescendo muito rápido, né? Então, por esse motivo, a gente já poderia até, sem fazer conta, perceber que meia hora, ou seja, 30 minutos, está muito perto de 10.000. Como as alternativas, nesse caso, 14.000 é a menor e a próxima é 18, né? Com certeza o 14 já está bem mais perto dos 18, né? Que 18 já tinha que ter um crescimento bem maior se fosse fazer essa analogia. Juliana, tá mais ou menos, ou tu gostaria que o professor repetisse todo o cálculo, o escrito das equações? Não, se, tipo assim, que nem nesse exemplo, no caso, só assim a gente já consegue identificar, né? Mas e que nem Sim. eu fiquei mais confuso ali pra frente quando o senhor fez o cálculo mesmo, para esse caso fosse preciso. Uhum. Assim, ó, e até acho que depois, com a gravação, talvez tu pode repetir, escutar essa minha fala e depois ainda tu me chama, né? Qualquer coisa posso te explicar de novo alguma parte que um pouco tu não pegou. Mas a colega está colocando ali no chat que essa é difícil, né? Ela tem mais passos que as outras, né? Muitas questões da exponencial são mais diretas.
e essa que você tem que construir desde o início, às vezes se torna um pouquinho mais chato. Gente, eu queria já ir adiante para nós finalizar. Ó. Agora vai ficar para vocês trabalhar na lista 6, nas atividades do CAM. E aí eu queria aproveitar esse momento final e deixar para vocês uma mensagem. Usar esse tempinho final de aula aí para tirar as dúvidas da aula passada. Podemos fazer assim? Sim, professor. Então, como eu teve bastante perguntas e dúvidas do CAM da semana passada, a minha ideia é começar com o CAM da semana passada. Ó, se puder repetir com a gente as atividades do CAM, uma de cada tipo, né? Isso, Gabriela, é exatamente essa minha proposta para agora. Eu abri lá o CAM e ir mostrando para vocês um exemplo de cada, né? São 4 atividades e cada uma sempre tem 4 para fazer, mas eu vou fazer uma de cada tipo, aí acho que vocês conseguem recapitular. E ainda eu vou mostrando que lá no CAM tem umas opções, né, de tirar dicas. Aí, pessoal, quem já fez tudo, né, do CAM e não tem dúvida, pode ir trabalhando já nas atividades da aula de hoje, tanto da lista, né, quanto do CAM. E aí eu vou compartilhar a minha tela do CAM e aí depois vamos ver quem estava com dúvida de registro, né? Professor, essa lista que o senhor mandou do exercício agora tem que entregar, tem que mandar para o senhor também ou é só o do CAM? Não, sempre só do CAM que vocês vão fazer lá, que vai ter a devolutiva e a outra é para fazer para praticar. Tá, ok. Professor, eu terminei o CAM, então eu vou aproveitar para fazer uma outra coisa aqui que eu tenho outra para fazer. Tá bom? Boa noite. Boa noite. João, como eu expliquei já no início da aula, eu não preciso aumentar o prazo, porque vocês podem fazer atividade lá, mesmo com o prazo fora, tá? Deixa eu ver aqui. A Inês perguntou: olha, se eu fiz. Vão colocando ali, pessoal, se vocês têm dúvida, e daí eu vou ir para fazer as atividades, tá? Só vou respondendo essas, aí depois eu volto e respondo as outras, tá? A Inês pediu: olha, se eu fiz. Vamos lá, Inês. Sim, Inês, todas 100%, as últimas atividades ali, tudo ok. A nova atividade do CAM é igual às de hoje? Não, Gabriela, ela é um pouquinho diferente. Tem que fazer umas adaptações. Ela nunca é bem igualzinha, tá? Mas daí depois, se der tempo, eu posso fazer também, tá? O senhor vai fazer a avaliação no SIGA? Ah, sim, no final, Ana, da matéria, a gente vai fazer uma provinha lá no SIGA. Pessoal, agora eu vi que todos vão perguntar para olhar. Eu posso olhar. Só minha proposta é eu explicar a primeira atividade e depois eu olho, tá? Pode ser? Eu até ensino que vocês também podem olhar lá, tem como vocês acessar, mas aí se ficou na dúvida mesmo, não tem problema. Só não vou olhar um por um agora, senão eu não consigo explicar, né? Mas eu vou, se alguém tem bastante de dúvida se ficou registrado, eu olho, tá? Depois eu respondo todos que estão aí, permanece até o finzinho da aula que eu respondo e olho, tá? Agora eu vou compartilhar então lá no CAM. Ó, eu vou compartilhar a minha tela do CAM, das atividades da aula passada. Deixa eu vir para cá. E aí vocês vão me falar se está aparecendo primeiro. Deixa eu ver uma guia. Vamos pegar essa aqui mesmo. Alguém me fala em áudio se já está aparecendo a atividade? Sim, apareceu. Obrigado. Ó, selecione a função que está representada no gráfico. Então, eu tenho o gráfico, uma das atividades da semana passada, e 3 equações. Qual que é a minha sugestão para esse tipo de problema? É você testar que
quando x é zero, se você fazer essa leitura do gráfico, ó, quando x é zero, o y vale 1. Então, eu tenho que substituir, ó, esse é o x, esse é o y. Então, eu tenho que substituir na equação. Se eu pegar agora, ó, 2 elevado na zero, dá 1. Então, pode ser essa a primeira resposta. A letra B diz assim, ó, 2 elevado na 3 na zero. Então, eu tenho 2 vezes 3 na zero é 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, 2 já não pode ser a letra B, ó. Então, essa aqui tu descarta. E por último, eu tenho 3 elevado na zero. Então, 3 elevado na zero é 1. Então, pode ser ou 2 na x ou 3 na x. Como que eu escolho, professor? Vamos pegar um próximo ponto, ó. Vou olhar para o 1 do x e vou fazer pontilhado nele até o y. Então, deu 3. Então, quando eu tenho 1 para x, o meu y é 3, ó. 1 para x, y 3. Então, vamos pegar a primeira equação. 2 elevado na 1. Deu 2. Então, não deu certo essa primeira, ó. Então, 2 na x não serve, porque tinha que achar 3. Vamos olhar a última resposta? Era y igual a 3 elevado na x. Então, se eu substituir no lugar do meu x 1, então eu vou ficar com 3 na 1, 3. Então, confere 1 e 3 e conferir o 0 e 1. Então, a resposta é 3 elevado na x. Eu não estou acompanhando o chat. Alguém acompanha para mim ver se tem dúvidas nessa aqui ou se está tudo bem e podemos ir para a próxima. Vou fechar aqui. Ó, a Gabriela colocou, eu me perdi porque não tem as bolinhas marcadas. Mas tu conseguiu enxergar agora nessa explicação, Gabriela, que você pode ir marcando essas bolinhas, enxergando com linha pontilhada? Isso que é importante. Vou compartilhar mais uma, então. Está aparecendo o compartilhamento? Sim, professor. Obrigado. Ó, eu tenho essa equação e eu tenho que descobrir se ela é crescente ou decrescente, né? Se é esse gráfico ou esse gráfico. Quem que manda se ela é crescente ou decrescente é o valor do A, é o valor do que está junto com o T. Então, é 2 dividido por 5. Então, basta eu pegar e dividir 2 por 5. Se eu pegar e fizer na calculadora 2 por 5, deu 0,4. Então, 0,4 é menor do que 1, tá? Entre 0 e 1. Então, isso é uma função decrescente. Se ele fosse maior do que 1, seria crescente. Então, nesse caso aqui, era só marcar decrescente, que é o valor do A que define se é maior que 1 ou entre 0 e 1, ela é decrescente. Vamos compartilhar mais um exemplo. Essa aqui talvez era uma das que poderia gerar mais dificuldade. Só me confirma se está aparecendo no gráfico. Aparecendo para vocês a tela? Sim, professor. Obrigado. Foi dada a equação, a gente pedia para construir o gráfico a partir da equação. Então, aqui qual que é a estratégia? A minha estratégia é escolher 2 pontos, né? E 2 pontos que vocês podem, né, clicar em cima desses pontinhos verdes, vocês vão ver que vocês movem ele para cima, para baixo, esquerda, direita, né? Para qualquer lugar você leva o pontinho verde. Então, você escolhe 2 pontos. Qual ponto que é bom de calcular? Eu acho que o ponto 0 sempre é fácil de fazer a conta. Então, eu sempre escolheria o 0. Então, eu ia substituir no lugar do x o 0.
Então, ficaria 0, né? 3/4 na 0, dá 1, vezes 8, 8. Então, o primeiro ponto a marcar é pegar 0 e 8, e marca a bolinha lá em cima, ó. 0 para x, 8 para y. Aí nós vamos pegar o segundo valor. Pode escolher 1, 2, 4, 16, 8. Você escolhe qual que é. O bom é pegar o 1 também. Por que é bom pegar 1? Porque a conta fica mais fácil. Ó. 3/4 na 1 é 3/4. 3/4 vezes 8 é só fazer 8 vezes o 4 dividido por 4. Perdão. 8 vezes o 3 dividido por 4. 6. Então, quando o x é 1, eu vou ligar o pontilhado até o 6. Larga a bolinha aqui, ó. 1 e 6. Aí, quando você faz esse largar com os dois pontinhos, o gráfico, o aplicativo já desenha o gráfico. Então, esse gráfico aqui decrescente. Pessoal que está acompanhando, alguma dúvida, alguma pergunta nessa? Para aqui, eu vou olhar aqui se vocês estão escrevendo. Patrícia botou nessas, eu levei um baile, mas depois entendi. No começo ele não é tão intuitivo de você tentar descobrir como tu clica e arrasta e o que era para fazer, né? A Ana também colocou essa no gráfico, foi difícil. Mas depois, né, que vocês fazem, né, aí vai embora, né? A Gabriele colocou agora, parece tão simples, mas sem esses exemplos parece impossível. Viu, pessoal? Sempre lá embaixo também tem a opção de vocês clicar para ver ajuda, tá? Então sempre dá para ver dica. Clique em ver dica quando vocês estão com muita dúvida, assim, ó, e vocês vão ver que ele ensina o passo a passo, né? Depois tem que refazer elas para melhorar a nota. Mas depois ficou claro, beleza? O professor, e Sim. a linha reta, aquela verde, daí eu deixo ali em cima da linha do X. É que na verdade aquela linha reta, deixa eu voltar lá, ó. Aquela linha reta, você pode deixar, ela vai ficar ali, acho que tu nem consegue movimentar ela, me parece. Porque ela só vai deixar tu clicar em cima dos pontinhos, né? E arrastar os pontinhos. Eu acho que tu nem consegue mexer ela, senão tu deixa ela ali. Ah, tá, por causa que tinha, eu acho que dá, daí eu me perdi toda. Ah, tu acha que dá e tu acabou mexendo ela, então não mexe. Tá? A gente nem vai, algumas coisas a gente vai aprendendo junto, tá? Vão colocando aí se vocês têm dúvidas, senão eu vou esperar um pouquinho e a gente vai para a próxima. Podemos ir? Então vamos. A próxima questão é até parecida com as da aula de hoje, ó, que você tem a equação A vezes B na X, tem uma tabela e pede para escrever a equação, né? Tá aparecendo, acho que já para vocês o compartilhamento, né? Sim, está. Obrigado. Então, ó, gente, eu tenho um x que é 0 e eu tenho um f de x que é 15. Eu tenho um x que é 1 e um f de x que é 9. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou descobrir, né, se ela é da equação a vezes bx. Quando eu pego o x como 0, né, eu anulo b e já acho que o valor do a é 15. Né, ó. Então, se eu troco que o valor do x é 0, né? Pego o x aqui por 0, faço b elevado na 0, vai dar 1, né? Então, vezes o meu a é igual ao 15, né? Então, sempre o valor do a já é 15. Agora eu pego o segundo par ordenado, que é o x1, e como se isso aqui é o y, 9. Então, eu vou pegar e colocar 9 igual lá, então, a 15, né, vezes o valor do b elevado na 1. Então, fica b. Então, eu tenho o valor do 9 e do 15 junto, né? Então, eu tenho que só dividir 9 por 15. Deixa eu voltar aqui e botar o desenhar para ficar mais fácil. Então, é 15, ó. Vou escrever essa equação, ó. Y é igual a 15
vezes o B na X. Então, quando o meu Y agora é 9, eu quero descobrir quem é o B do 1. Então, vai ficar B aqui. Então, é 9 dividido por 15, o B. E aí dá para simplificar, dá para dividir por 3, né? 9 por 3 dá 3. 15 por 3 dá 5. E aí, por isso que o meu B vale 3 quintos. Ó, vou voltar para a dica, ó. Então, o B é 3 quintos. Aí basta colocar 15 vezes 3 quintos elevado na x. Essa aqui surgiu até uma dúvida de uma colega para digitar aqui, ó. Aí o professor fez um vídeo e mandou para vocês lá no fórum. É só vocês olhar o videozinho, ele vai puxar para o YouTube. Eu ensino a digitar como colocar isso aqui na equação. Aqui ele não me permite agora dessa forma que eu estou visualizando. Deixa eu parar aqui e ver se vocês têm dúvida. Júlia, no celular, o que eu te dar a dica? No celular tem aplicativo, então se tu baixar o aplicativo fica bem mais fácil de usar o CAM. Não sei se tu chegou a baixar o aplicativo, Júlia. Pelo navegador ele não é tão interessante, mas eles desenvolveram um app muito bom, que aí tu consegue fazer tudo que o pessoal faz no computador pelo app. Boa noite, Alexandre. Mas volta lá e tenta fazer. Ó, a Patrícia colocou que show esse app do CAM. Ele é bem organizadinho, é bem intuitivo, assim, daí aparece todas as telas, ele não fica escondido. Porque se a gente abre no navegador, algumas telas vão ficando. É isso, quem tem o celular tem o aplicativo, dá para baixar, é um aplicativo tão bom quanto no, no computador, né? Daí vai da pessoa, tem gente que prefere usar o aplicativo. Só lembrar, só do aplicativo, tem que falar para vocês que vocês, se fizer pelo aplicativo, tem que colocar o login e senha o mesmo que vocês fizeram antes, né? Quando cadastraram, para não dar problema. Professor, o A da questão vai ser sempre o que tem o X como expoente, Anderson, deixa eu ver. Vai ser, o A da questão vai ser sempre para saber se é crescente ou decrescente. Isso, sempre é quem está com o X, isso mesmo. Quem está com o expoente no T lá, né? No caso, por exemplo, ali, se você tivesse 1/3 elevado no T, né? Ou na X. Sempre esse que está aqui dentro, junto com o T, é que tu vai saber, vai ver se ele está entre 0 e 1 decrescente, né? Maior do que 1 crescente. Joia. Deixa eu voltar agora, pessoal, que tinha um pessoal que tinha pedido umas coisas aqui que eu fui passando. Vamos ver quem tá aqui ainda. A Bárbara tá aqui ainda? Tá. Bárbara, vamos ver se tava lá ok do CAM. Sim, Bárbara, tudo ok, tudo 100% essas últimas aí. Marco,
Olha se eu fiz a última. Marco. Marco, tu chegou a fazer o cadastro? Boa noite, pessoal que não tem dúvidas, né? Uma boa semana. Já estamos finalizando aqui, tá, gente? Obrigado pela participação, obrigado aí pela presença de vocês, tá? Faça as atividades e se encontramos na segunda. Marco, me responda ali se tu fez o cadastro. Ah, se tu não lembra, não tá aparecendo aqui para você para mim. Então acho que tu tem que fazer o cadastro, ó. Pelas letras aqui eu só tenho o Maicon e a Marley, Marluza, Michele, não tem com M teu nome, Marco. Então pega, Marco, e antes de fazer as atividades para ficar registrado, entra lá no Siga, e aí você lá no Siga, lá na primeira aula tem o passo a passo para fazer. Tu clica lá e vai seguindo. É 2 links, tu clica no link, coloca o código, coloca o teu nome, e-mail e já está feito. Tá? Faz lá e de qualquer coisa tu me manda um e-mail. Viu, professor? Eu Sim. posso fazer então as atividades que eu não consegui fazer ontem? Pode, Verônica. Tu vai ver que ela não bloqueia. Tu entra lá no mesmo caminho, vai em recomendações, só vai aparecer uma mensagem lá que está em atraso, mas daí eu vou ter esse cuidado e vou aceitar, tá? 2 recomendações atrasadas. Isso, aí tu clica lá e refaz elas, tá? Tá, então eu vou tentar fazer. Isso, ótimo. Eu tenho o aplicativo no celular, eu não consegui pôr no computador. No computador ele não precisa baixar, né? É só entrar na página, ele já fica online, né? No computador tu não precisa baixar nada, só no celular ele é melhor se baixar o app. Sim. Beleza, deixa eu ver aqui na lista 5. Antes de eu falar da lista 5, deixa eu só ver se eu não esqueci de ninguém aqui. Eu já marquei aqui, mas eu acho que eu respondi já o pessoal. Pessoal, se alguém ficou com dúvidas, agora tem muita mensagem que eu não estou mais conseguindo dar conta. Me responde de novo aí se alguém. O Adriano, se eu tenho cadastro. Alexandra, já faço já pergunta a tua, tá? Em lista 5. Só deixa eu responder rapidinho aqui. Adriano de Matos. Adriano de Matos. Deixa eu dar uma olhada, Adriano. Adriano de Matos tem. Adriano de Matos tem cadastro. Só tu não fez na semana passada, eu acho, né? Que não tem registro das atividades. Mas o cadastro tá ok. Deixa eu ver. Eu vou terminar do CAN aqui. A Alexandra já respondo para ti da lista 5. Tá? Patrícia Staller. Sim, Patrícia, tudo certo. Até a verdade, tu tem 2 cadastros, né? Fez 2 vezes. Um tu colocou o nome completo e o outro tá. Fica só com esse que tá o nome completo, Patrícia. Faz sempre no mesmo daí para ficar mais fácil, tá?
fica com o nome completo, que esse tu tem 100%, o outro daí tu só cadastrou, tá duplicado. Até se tu quiser entrar e excluir um, fica melhor. Tá? Tem como apagar, mas não apaga o que tu fez as atividades, apaga o outro daí, tá? Verônica Springer, vamos ver. Sim, Verônica, tá certo o cadastro e já aparece as que tu fez ali e acertou 50%. Essas aí tu também pode fazer elas de novo daí para melhorar a nota, tá? E eu, Ana Maria. Deixa eu ver a Ana Maria, como é que é o sobrenome? Ana Maria Chafat. Ana Maria tem um nome aqui, talvez do seu e-mail. Aninha Enge. Vê se você é essa. Tá, então tem o cadastro, só não tem atividade feita. Aí tu tem como editar lá. Tu clica em cima do teu nome lá e bota. Dá para tu editar o teu nome completo. Deixa eu ver qual que é o e-mail que tu colocou. Só um pouquinho. Não, não foi pelo e-mail do IF, tu tá com um Gmail, @gmail, tá? Esse do Ana, esse não tem o cadastro, Ana. Daí tu tem que cadastrar na plataforma, então, tá? Você pode entrar na tua conta e trocar o e-mail também, né? Mas esse aqui não, o que tem o cadastro para mim, Ana, é o outro do Gmail. Marley, vou olhar agora. Marley, tudo certo, tu fez todas elas com 100%, tá? Deixa eu responder então agora a dúvida aqui da colega, deixa eu ver. Da Alexandra. Alexandra tá aí já? Tá ainda aí, beleza. Vamos ver, Alexandra. A tua pergunta é na lista 5. Queria saber por que das respostas das 5, se onde corta o x sempre vai ser a raiz. E na 6 e 12b. Na lista 5, eu queria saber por que das respostas das 5. Tá, eu vou abrir a lista aqui, vamos carregar a apresentação e fica mais fácil. Cinco. Se onde corta o x sempre vai ser a raiz. Ah, sim, 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 Alexandra. Onde corta o eixo do x chama-se a raiz da equação. Sim.
tá? E na 6, deixa eu ver. E na 6, eu não entendi, tu ficou com dúvida porque como fazer a 6? Ah, tu conseguiu fazer? Então me fala qual que é a dúvida. É que só a curva não passa pelo ponto. A curva, ela passa, né, onde tu encontrar esse x aqui é o ponto que vai encontrar as duas funções, né? A f de x, que é 3 elevado na x, e a g de x, que é 1/9. Deixa eu ir lá para a resposta. Ó. 10, 3... É menos 2. Menos 2 e 1/9, certo? E a g de x é 1/9. Ah, tá digitado menos 2, mas no F corta no 1. Vamos voltar lá para a questão, deixa eu ver. Vamos fazer aqui, ó. Não, eu vou voltar lá para a questão e vou resolver contigo junto, senão eu não vou conseguir me explicar aí, tá? Vamos voltar lá, ó. Então, nós temos 3 na x e 1/9. Então, vamos recapitular aqui, ó. Então, 3 elevado na x é igual a 1 sobre 9. Então, perdão, aqui 1 sobre 9. Isso aqui é uma equação exponencial. Elas se cruzam onde é igual. Então, eu tenho 3 elevado na x desse lado. E desse lado aqui, esse 9, eu vou ter que escrever assim, ó. 3 elevado... O 9 é 3 ao quadrado, né? Eu tenho assim, ó, 1 sobre 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Se eu jogar para cima, ele vai dar menos 2. Por isso, eu corto os 3 e o x é menos 2. Então, graficamente, ó, talvez só para te entender assim, graficamente você vai ter uma função que menos 1, menos 2 é o x, né? Quando o x é menos 2, o y é 1/9. Bem aqui pequenininho, ó. Quando você está falando do 0 e do 1, ó, por exemplo, se eu pegar o 0, 3 elevado na 0, aqui vai dar o 1, ó, né? 3 elevado na 0. Então, eu vou botar aqui em outra cor, ó. Então, em vermelho, eu botei a função f, ó. Essa é a f, que é o 3 na x. E o g na x é a função constante daí. O g da x seria essa aqui, ó. Uma reta aqui debaixo. Essa aqui é o g. Quando você não tem nada, né? É só uma linha reta. Eu acho que tu confundiu ali do 0 e do 1, né? Que daí tu queria enxergar isso. E essa equação só está mostrando onde a f cruza com o g, que é naquele pontinho lá. Não, beleza que você entendeu. Beleza, pessoal. Obrigado, então, pela participação. Nós temos que encerrar a gravação e a web, porque vai começar a próxima aula de vocês. Obrigado por terem ficado até essa hora. Espero que tenham gostado da aula. E façam as atividades. Qualquer dúvida, postam lá no Siga, né, no fórum. Eu vou respondendo para vocês. Uma boa noite, uma boa semana.